Bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs, toda terça-feira, encontro marcado, 7 da noite, aqui no canal do Infomoney no YouTube. Hoje a gente recebe o Leandro Manuel, ele que é investidor super conhecido no mercado de fundos imobiliários, vive desde 2019 com a renda gerada pelos FIIs e vai compartilhar um pouquinho da história dele, da trajetória dele com a gente, como é que é viver da renda dos fundos imobiliários. Como é um bom investidor, tenho certeza que ele está acompanhando, monitorando essa questão, esse avanço recente das taxas dos juros, os juros futuros. E por isso, né, assim como todo o mercado está acompanhando, a gente resolveu trazer também a Raquel de Sá, ela que é economista da Rico e vai falar um pouquinho aí sobre esse panorama, sobre esse cenário macroeconômico, vai tentar traduzir tudo para a gente. Você participa também do Liga de FIIs, claro, mande sua mensagem, comentário, mande seu boa noite, cidade de onde está falando, pergunta, sugestão, comentário, elogio, fique à vontade, mas participe. Deixa seu like também, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal, é muito importante para que o canal do Infomoney continue crescendo e que a gente possa continuar oferecendo aí esse conteúdo de qualidade para a sua tomada de decisão. Então, deixa seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de acionar as notificações, né? Dá aquele tapinha de leve no sininho para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão tiver início. Depois de ter feito tudo isso, ainda você consegue baixar o relatório exclusivo da Levante Investimentos que ela disponibilizou para a audiência do Liga de FIIs. 3 fundos imobiliários para comprar já, imediatamente. E é de graça, é só clicar no link que a nossa produção vai deixar aí no chat ou na descrição do nosso vídeo e você faz o download gratuito aí deste relatório muito bacana. Depois deixa aí nos comentários o que é que você achou. A nossa produção, Tanaka e também o Fabão, já nos avisa aqui para deixar de enrolação e chamar a vinheta do debate. E aqui nos nossos estúdios, né, no santuário aqui do Liga de FIIs, a gente recebe a Raquel de Sá. Obrigadão pela participação, Raquel, por ter aceitado o nosso convite. Vai acrescentar muito aí para o nosso debate. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui na Liga de FIIs. Afinal de contas, é o quadro mais assistido aqui do Infomoney. Então, hoje, infelizmente, não estou na companhia da minha colega, da Mafê, mas eu espero estar fazendo jus ao convite aqui e que eu possa falar um pouquinho para vocês do cenário macro e contextualizar um pouco do que está acontecendo, né? Para vocês poderem fazer a mágica aí, o Leandro poder contar um pouquinho sobre, né, a visão dele sobre FIIs, diante desse cenário macroeconômico bastante complexo que a gente está hoje em dia. Ô Raquel, a Mafê aqui é um fenômeno, né? São 9 férias só esse ano. A gente não entende o que acontece muito bem, mas enfim. É complicado, né? Eu acho que ela tá pegando férias dos colegas ali, surrupiando. O Thiago Otuki, por exemplo, ele não tira férias desde que o Liga de FIIs começou, né? Isso há 43 anos. Tudo bem, Otuki? Tudo certo. Boa noite, Wellington. Boa noite, Raquel. Prazer em conhecê-la. E boa noite aí ao colega Leandro Manuel, que eu já conheço ele desde 2017. Eu estava lembrando aqui, o Leandro foi o segundo especialista em fundos imobiliários que eu entrevistei lá no começo do Clube Filho, nosso canal do YouTube. Então, isso lá em 2017. E ele sim é uma referência aí. O pessoal brinca aqui, Leandro, que eu sou fã, né, de shopping center. O Leandro que realmente é o grande especialista e fã aí de fundos de shopping e, como eu também, cotista do FIGS, né? Então ele é conhecido por essas duas, como investidor de shopping e cotista do FIGS, né? Então é legal ter o Leandro aqui participando do programa. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado aí por ter aceitado o convite também. Eu que agradeço, Elton. É uma honra para mim estar aqui na Liga de FIIs. Aceitei o convite da Mafê, que gentilmente ali no evento do CRI me convidou. E estamos aqui para poder tentar, de alguma forma, colaborar aí e contribuir com alguma coisa sobre o mercado, sobre os fundos imobiliários. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado.
Legal. A gente vai falar muito sobre essa parte de macro, mas para quem não conhece ainda o Leandro, eu queria que o Leandro desse um resuminho aí da trajetória dele, né? Você já vive de fundos imobiliários desde quando, né? Você está aposentado, se considera um aposentado aí com FIIs, Leandro. Resume um pouquinho aí sua trajetória até você chegar nesse patamar atual. Eu vou tentar aqui, em um minutinho aqui, tentar resumir aqui. Eu comecei a investir em FIIs em 2012. Depois de uma decepção ali com o mercado em 2008 em ações, eu comecei na bolsa em 2006. Por volta de 2006, fui para ações, tive uma pequena decepção ali em 2008. Esperei voltar ao mercado depois do subprime e saí de ações em 2010, por ali, final de 2010. Pensei, nunca mais eu quero ver esse negócio de ações. Esse negócio, uma hora você está com dinheiro, outra hora você não está. E até aí eu fui para multimercados e até que um assessor da XP me liga e me oferece os fundos imobiliários. Me oferece o FVBI, não sei se vocês conhecem aí, na Faria Lima, que hoje já foi vendido para o PVBI, e foi o meu primeiro fundo imobiliário ali em 2012, em julho de 2012. E nesse momento, uma coisa assim, muito interessante acontece na minha mente. Eu mudo o chip de saldo para o que aquele ativo pode gerar de receita. Porque quando você está nas ações, ou até mesmo a moçada que chega para o mercado de renda variável, ele vem muito com aquele chip de saldo. Ele olha, investe aquele valor ali e fica olhando só o saldo. Mas na hora que você muda o racional e você começa a ver, opa, esse aluguelzinho aqui que está entrando dos fundos imobiliários já paga minha conta de água. Esse aqui já paga minha conta de luz. E você começa a falar, opa, eu vou aposentar com esse negócio aqui. Esse negócio que é interessante. E eu fui nesse caminho, cheguei ali por volta de 2017, eu já tinha alcançado a minha independência financeira, quando eu consegui superar os rendimentos que eu tinha nas livrarias, a qual eu administrava ali, era o dono das livrarias, e falei, poxa, já dá para eu parar. E lá para 2019 eu consegui vender as livrarias, consegui passar essas livrarias e viver só de renda com os fundos imobiliários. Legal, legal. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes aí. É uma história bem curiosa, né? Bem interessante. Eu imagino que inspira aí muita gente aí que está nesse caminho, né? De tentar viver de renda, alcançar a independência financeira, né? A tão almejada, desejada independência financeira. Daqui a pouco vou querer alguns insights aí do Leandro. Mas eu tenho certeza, o Leandro estava falando aí nos bastidores, né, Raquel, que ele está com 4 telas ali, né, monitorando tudo. E eu imagino que entre as telas aí tem alguma preocupação com juros, né? Juros futuros, principalmente, que tem ou não tem, Leandro? Tem sim. Tem tá aqui. Vendo? Hoje está caindo. Tô sabendo. Pois é, uma preocupação. Eu ia perguntar para a Raquel que é uma preocupação do mercado. Mas eu acho que o mais correto seria dizer que já é um sintoma de preocupação, não, Raquel? Explica pra gente o que é que está acontecendo. Aí muita gente no mercado de fundos imobiliários esperando a Selic cair, e a Selic cai. Aí, de repente, vem a história dos juros futuros. O que é que acontece, Raquel? É complicado, né? A gente fica sempre esperando alguma coisa, quando aquela coisa se concretiza, parece que vem ali uma nuvem enorme, assim, você até esquece aquilo que você estava falando, né? O que é a Selic? Porque, bom, a gente tem, e desculpa se eu for chovendo molhado aqui, né, mas acho que vale uma contextualização, né? A gente tem a taxa Selic, que é a taxa básica de juros na economia, que é determinada pelo Banco Central, e o Banco Central, ele vai olhar para a inflação, né, vai olhar para a inflação, o objetivo dele é controlar a inflação, então ele vai olhar para as expectativas, o que está acontecendo no mundo, etc., né, de modo a levar a inflação para a meta, né, no horizonte relevante. O que é isso? É ali 1-2 anos para frente, né? Porque demora um tempo para a Selic fazer efeito. E bom, a gente veio aí de um período de Selic muito alto, em 13,75 por um ano, fez aniversário de 13,75, né, esse ano em agosto, e aí o Banco Central começou a reduzir os juros. Esse momento era muito esperado, né? Porque todo mundo aqui já deve saber, né? Conforme a taxa básica de juros vai caindo, vai melhorando, né, a atratividade aí de ativos de risco, né, e até olhando aí para a economia como um todo, né, quando a gente olha para os FIIs de tijolos, né, até a economia como um todo, como o objetivo é controlar a inflação, mas
o método, o remédio é desaquecer a economia fica mais desaquecida, o crédito fica mais caro. Então, essa redução da Selic, não só do ponto de vista de investimento em si, mas do ponto de vista da economia, né, de ela passar a desaquecer um freio menos brusco na economia, né, um freio mais leve, o crédito paulatinamente, né, barateando, etc. Isso é bom, né, para a economia real. Eu acho que os FIIs têm bastante a ver aí com a economia real, com certeza. Mas não são só de juros de curto prazo, né, que vivem os investimentos e a economia. E a Selic, que é a taxa básica, são os juros de curto prazo. É os juros que é determinado pelo Banco Central. Os juros de longo prazo, eles são determinados pelo mercado, por investidores que compram e vendem títulos de renda fixa, né? E a base para isso são os títulos soberanos, o título do governo. O que está acontecendo? Os nossos títulos, né, aqui no Brasil, a gente está vendo o que a gente chama da curva de juros, né, que nada mais é do que a sequência de vencimentos de títulos do Tesouro Nacional, né? Você faz uma linhazinha, ele cria a curva, né? Então, ela está abrindo. Por que abrindo? Porque a expectativa dos juros do futuro estão subindo por motivos domésticos, mas principalmente externos, né? Então, o que a gente viu nos últimos 2 meses foi uma forte elevação dos juros de longo prazo nos Estados Unidos, que são as famosas Treasuries. As Treasuries, né, as T-bills, nada mais são do que o Tesouro Selic, né, dos Estados Unidos. E as Treasuries de 10, 30 anos, né, de longo prazo, estão subindo muito. E por que elas estão subindo muito, né? Sempre é uma confluência de fatores, nunca é um só, mas tem um problema, tem uma questão muito parecida que tenho certeza que os brasileiros sabem, que é uma questão fiscal, né? Então, os Estados Unidos estão gastando muito dinheiro há um tempo já, desde a pandemia. Agora a gente olha, né, eleição presidencial chegando, né, uma série de conflitos militares que os Estados Unidos são envolvidos indiretamente. Então, assim, o gasto fiscal está crescendo muito. E quanto mais você gasta, mais custa a sua dívida, mais te cobram. Então, os juros aí sendo pressionados pelos gastos. Ao mesmo tempo, também estão sendo pressionados por uma inflação que hoje ainda está alta. Mexe nos juros de curto prazo, que é determinado pelo Fed, igual a nossa taxa Selic? Mexe, mas também mexe no longo prazo. Porque o investidor pensa, se a inflação for muito alta, né, agora, talvez essa inflação nunca volte para o normal, não seja mais 2%, né? A gente esteja falando de 2,5%, né? A gente esteja falando nos próximos anos de um mundo mais inflacionário. E de que os juros, por essa inflação estar mais pressionada, os juros vão precisar necessariamente ser mais altos no futuro. Então tem essa pressão, né? Então tem uma série de movimentos, e tem movimentos até geopolíticos aí dentro também, posicionamento ali de China, de Japão, tentando reduzir um pouco a dependência, né, das suas reservas em títulos americanos, tentando diminuir um pouco isso também acaba jogando as taxas para cima. Então, uma série de movimentos, mas com certeza aí com uma atenção especial para o cenário fiscal e de inflação nos Estados Unidos. E o que os FIIs daqui do Brasil têm a ver, né, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Basicamente, as taxas de juros, elas são sempre relativas, né? Eu costumo dizer, se os Estados Unidos estão pagando, né, estão lá oferecendo 4,60, né, em dólar para o título de 10 anos, quem é o Brasil na fila do pão para oferecer menos, né? O Brasil considerado, né, um país emergente, considerado muito mais arriscado, né? Então, as Treasuries, elas são a base, do mesmo jeito que aqui no Brasil os títulos do Tesouro são base para todos os outros títulos de renda fixa do mercado, privados, os títulos americanos são considerados o risco zero, né, o menor risco do mercado. Então, todos partem dali. Quem é o Brasil na fila do pão para cobrar menos? Então, os juros de longo prazo subindo lá pressionam os nossos juros de longo prazo aqui, né? Pressiona o trabalho também do Banco Central com juros de curto prazo. Então, por mais que o Banco Central esteja reduzindo a Selic, que é no curto prazo, a gente vai olhando a curva indo para o lado, né, abrindo, né, tendo essa pressão e elevando os juros de longo prazo. E quando a gente fala de investimento, muitas vezes a gente fala mais de juros de longo prazo do que de curto. Muito bom, muito bom. Olha, já aproveito, deixa o like aí depois dessa aula aí, né, da Raquel, deixa o like aí, comente este vídeo, nossa produção tá de olho. No próximo programa a gente dá um feedback aí nas melhores perguntas e comentários. Ô Tuki, tá com você a bola.
Bom, como a Raquel comentou, né, a gente está com esse cenário agora, a gente vinha de uma trajetória muito positiva para o mercado de fundos imobiliários, né? Então, como a gente até comentou no programa passado, mesmo em setembro, a gente já com esse movimento aí que a Raquel comentou, enfim, a gente ainda fechou no positivo, então são 6 meses seguidos, né? Fechando em alta. E apesar desse cenário mais adverso que a gente está vendo agora, que toda essa questão aí de juros que afeta o preço aí de tela aí, né, dos fundos imobiliários e tudo mais, é interessante ver que saiu a notícia hoje, né, do boletim da B3, né? A gente já está quase chegando a 2,5 milhões de investidores em fundos imobiliários e só nesse último mês entraram aí mais de 50 mil, em torno de 50 mil novos investidores aí no mercado, né? Então acho que mostra um pouco dessa maturidade do nosso mercado, e que o investidor brasileiro entende já que, grande parte, né, entende que o fundo imobiliário é, assim, um veículo de investimento de longo prazo e que renda variável, isso tudo que a Raquel colocou, isso faz parte, né? Enfim, esse tipo de cenário macro, muitas vezes, que vai gerar uma volatilidade um pouco maior aí em fundos imobiliários ou qualquer outro ativo negociado em bolsa. E queria fazer uma pergunta para o Leandro, que muita gente tem esse receio, né? Tem duas dúvidas sempre, tá? Pessoal que tem imóvel, às vezes fica receoso em vender o imóvel, né? Pessoal que tem lá a sua sala comercial, ou apartamentos residenciais, suas kitnets, muitas vezes transformar isso em fundo imobiliário. E aqueles que também que não têm imóvel, que querem construir o seu patrimônio, conquistar a sua independência financeira, às vezes ficam com receio, pô, mas será que daqui 10, 15 anos, né, eu acumular X e eu colocar boa parte em fundo imobiliário, porque é esse ativo que gera aquela renda mensal, com todos os benefícios, tem aquele medo, aquele receio, né? Acho que o Leandro é interessante que ele ilustra bem, né, um caso real, concreto, né, e eu queria que ele falasse, eu sei que ele já fez uma live aí com o Rodrigo Costa Medeiros, muito interessante também, falando um pouco de como que ele passou também esse período, porque logo que ele se tornou independente financeiramente, com fundos imobiliários, logo veio a pandemia, né? Enfim, então eu queria que ele falasse como que ele passou, o que que ele sentiu, né, nesse momento tão difícil de mercado e essa evolução também de lá para cá do rendimento dele, né? Que ele comenta isso também na live. Passei pelo um teste de fogo, né, o Tuque, ali, É. logo depois que eu parei de vender as lojas, veio a pandemia, né? Um ano depois ali. Mas o conselho assim que eu dou, que eu posso deixar aqui para todos que estão nos assistindo, é começar. Começar e ver ali aquele aluguelzinho caindo na conta, isso te incentiva demais, isso anima a gente, sabe? Isso estimula. Que aconteceu? Às vezes o pessoal fala, ele colocou muito dinheiro, deve ter colocado muito dinheiro, por isso que ele conseguiu. Nada disso. Eu tive disciplina, consistência de pegar uma parte do meu rendimento, do meu salário ali, que eu tinha na loja, e ir aplicando nos fundos imobiliários todos os meses. Então, a minha renda ia subindo, eu ia pegava aquela renda que chegava, pegava mais o rendimento que vinha das livrarias, uma parte, né? Era em torno de 10 a 20%, e colocava ali. Se vocês, todos aqui, eu acho que lembram do mercado ali por volta de 2015, 2016, quando a Selic estava lá em cima, e em janeiro de 2006, de 2016, a Selic ali já, o mercado no fundo do poço, entendeu? Então, assim, os fundos imobiliários muito amassados, eu consegui ali comprar, manter a disciplina, ter estômago para comprar, porque o que eu estava investido em fundos imobiliários, se eu tivesse deixado debaixo do colchão, eu estaria com um saldo maior, mas como mudou o chip na minha cabeça, de olhar para a renda passiva, de olhar para o aluguel, e escolher bons fundos imobiliários, saber selecionar, está aí a Mafê, que consegue aí, brilhantemente fazer isso através dos fundos que ela seleciona, que ela estudou para isso. Então, eu consegui ali montar uma carteira bacana de fundos imobiliários e, de repente, o mercado começou a andar. Justamente, bem parecido, claro, muda algumas coisas na história, mas bem parecido com o que está acontecendo agora. Então, esses são ciclos econômicos.
Então, o 2023, o março de 2023, está bem parecido com o janeiro de 2016. Então, deu essa primeira pernada de alta de 25% a 30%, justamente o que aconteceu lá em 2016. Então, eu peguei todo ali os períodos de 3 anos comprando, creio que muita gente aqui entrou também nesse momento aí de baixa, então está comprando aí, já tem uns 3 anos que está comprando, e o mercado virou ali em 16, início de 16, começou a virar, e eu consegui ali, até no primeiro ano e no segundo, dobrar o capital 2 vezes, só pela valorização das cotas. E a gente começa ali a fazer os movimentos, passa para um, estuda mais um pouquinho outro, escolhe outro, vai ali administrando um pouco a carteira, fazendo pequenos giros, não é ficar girando o tempo todo igual um maluco, para a sua carteira também não ficar igual um Frankenstein, porque muita gente vai girar só para ficar olhando qual que está pagando mais, renda, e a carteira acaba ficando toda desconfigurada. Então, o que eu posso dizer? Disciplina, saber o que está fazendo, saber onde está investindo, porque quando cair, não apavorar, porque se você sabe o que você está fazendo, se você está confiante naquilo que você está fazendo, na hora que dá um estresse no mercado, você mantém a calma, fala, não, tudo bem, está tudo certo, vamos aqui comprar mais cotinhas e tal. Agora, esse lance que você falou de vender imóveis para partir para os fundos imobiliários, eu fiz isso com um imóvel que eu tinha, não era muita coisa, era a metade do imóvel era do meu irmão, a outra metade era minha, eu vendi a minha parte para ele, não era nada demais, não era muita coisa, mas eu tive essa coragem. Mas se eu pudesse, assim, né, dar um conselho, eu prefiro ir num jeito mais conservador. Às vezes o dinheiro novo que está entrando, começa ali com um pouquinho com os fundos imobiliários, entendeu? Não precisa dar essas alavancadas. Depois você pegar mais confiança, aí você toma a decisão que você acha correta. É bem por aí, Arthur. Valeu. Ô Leandro, pegando até o gancho aí da sua resposta, você destacou aí a importância de focar no longo prazo, né? O investidor de fundo imobiliário, principalmente aquele que está destinado aí à renda, a uma renda passiva, enfim. Momentos como o atual, com essa certa desconfiança, exatamente por esse cenário de juros futuros, será que vai derrubar as cotações? O IFIX está andando de lado já, né, há algum tempo. Você encara isso, você já como investidor que já alcançou essa independência financeira e que vive, né, dos dividendos, como é que você lida com isso? Você imagina que realmente isso é um momento pontual num longo prazo, não toma partido ou fica de olho de qualquer forma? Como é que você lida com situações como essa? Então, com relação à questão dos juros futuros aí, como bem colocado aí com a Raquel dando uma aula para a gente aí sobre juros futuros, os fundos imobiliários, ele acompanha os juros futuros. A Selic vem ali depois, né? O resultado da Selic. Então, o mercado de fundos imobiliários e tal, ele já... o mercado de renda variável, ações, fundos imobiliários, fundo de papel, ele acompanha muito os juros futuros, né? Então, já houve ali uma reação no juros futuro, uma queda do juros futuro ali já em março, e isso fez com que as cotas andassem aí 25%, 30%. Eu fiz aqui um teste, né, na minha carteira. Eu finalmente voltei um pouquinho para ações, só para tirar toda a cisma sobre ações na minha cabeça. Então, eu fiz aqui, montei uma carteirinha com 5% do meu patrimônio em ações, 5% em renda fixa, 5% em fundos imobiliários de gestão ativa, e boa parte da minha carteira é gestão passiva. Eu gosto muito da questão da gestão passiva. E a gente percebe que, num primeiro momento, as ações parecem que é igual um foguete. Ela arranca na frente e bateu lá na minha carteira quase 30% de alta, assim, logo quando os juros começaram a cair. E os fundos de papel, renda fixa, ficou ali, mesma coisa, 1%, pouca coisa ao mês ali, está dando 16% nesse ano já. E os de tijolo, bateu 27%, baixou para 25%, porque os fundos de tijolo de gestão ativa começaram a fazer bastante emissões, então dá uma pequena retração. E minha carteira de gestão passiva está na frente, está lá com 27%, as ações estão com 20%. Então, assim,
E os fundos imobiliários pagam 0,8 os fundos de tijolo. E as ações, as que eu tenho aqui, 0,42, 0,44. É bem verdade que agora no final do ano paga um pouco mais, isso dá uma ajuda nisso aí. Mas eu vejo esse negócio dos juros futuros, igual a Raquel colocou aí. Os Estados Unidos é o ponto zero, não tem jeito. Estados Unidos subiu os juros, ele vai sugar recursos. E hoje saiu um cara do Fed lá, acho que é Bust, que eu não sei pronunciar o nome direito dele, ele falou que os juros futuros já não vai subir mais esse ano, ele deu uma declaração nesse sentido. Então o mercado já começa a arrefecer, dólar caindo, juros futuros caindo, e isso é muito bom para nós. Juros para baixo, bolsa para cima. Boa, eu queria até pegar agora retomar com a Raquel, que ela fez logo no começo, né? Se você não acompanhou, está entrando agora, volta depois um pouquinho. A Raquel dá um diagnóstico completo, né, do cenário atual, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, que interfere, né, que puxa tudo, faz preço em todos os ativos pelo mundo. Mas além do diagnóstico, Raquel, dá para fazer alguma projeção aí no curto, médio prazo em relação exatamente a esses juros? Há algum gatilho que possa, de repente, reverter, além da declaração do dirigente do Fed, como destacou o Leandro? Olha, de fato, né, o que a gente viu alguns dirigentes do Fed falando que o que eles estavam falando assim mais detalhes, né, é que os juros futuros, como os juros de longo prazo, né, que são os juros futuros, eles já estão bastante altos, né, talvez não haja necessidade do Banco Central subir mais os juros de curto prazo, que são os Fed Funds, né, e isso acaba alimentando um apetite ao risco, né, no mercado, porque, poxa, pelo menos então o Fed tem aí sinalizações de que ele pode parar de subir os juros, né, parar de subir os juros pelo menos de curto prazo. Por quê? Porque, como o Leandro bem falou, os investimentos eles são muito também pautados pelos juros de longo prazo. Então, o que o Fed está dizendo é, o que a gente tem que trazer de aperto monetário, de aperto nas condições financeiras, essa elevação dos juros futuros estão nos ajudando, pelo menos, né? Então, a gente não precisa aqui nos juros de curto prazo, talvez, elevar mais. Mas a realidade, gente, é que os juros altos, eles vieram para ficar, pelo menos por hora, né? Os juros altos nos países desenvolvidos, né? Então, a fala do momento é juros altos por mais tempo, né? Dito isso, aqui no Brasil a gente já está em outro momento. Aqui no Brasil a gente foi além dos juros, a gente já estava em território contracionista, aquele que contrai a economia há um tempo, há mais tempo que os Estados Unidos, há muito mais tempo que a Europa, né? Porque a gente levou os juros bastante rápido, a gente fez o diagnóstico ali bastante, né, no timing bastante rápido ali, bastante correto, já começamos a elevar nossos juros, chegaram a 2% aqui no Brasil, né? Então a gente já começou a elevar rápido, depois já começou a cair rápido, né? Então, o que a gente, né, aqui no time, né, a gente olha para a projeção, olhando para frente. Os juros nos Estados Unidos, a nossa projeção aqui, ele deve subir no curto prazo, né? Os juros de curto prazo. Deve subir mais uma vez, então o Fed deve elevar mais uma vez os juros, né, no final desse ano, trazendo aí as condições financeiras mais apertadas. Deve ficar assim apertado ao longo do ano que vem, porque a inflação está caindo, mesmo que gradualmente. Então, quando a inflação está caindo e os juros ainda estão subindo, ou que eles fiquem no mesmo lugar, a condição de aperto ela aumenta, né? Porque o juro real aumenta. Então, vai ter esse aperto importante de liquidez nos mercados internacionais, mas aqui no Brasil, né, apesar de o que eu falei ter uma influência muito grande, apesar de ser ali um fator importante, o Banco Central tem isso no balanço de riscos deles e já estão, né, e o Copom, os diretores do Banco Central já estão de olho nisso. Então eles falaram, olha, de fato, o ambiente dos últimos 2 meses mudou bastante internacional por conta principalmente da elevação das taxas de juros de longo prazo, mas a gente entende que ainda há espaço sim para reduzir os nossos juros aqui, né? Os nossos juros de curto prazo, no caso a Selic. Então, a nossa projeção aqui termine esse ano a Selic em 11,75, chegue até 10% no meio do ano que vem, né, em junho do ano que vem, e o Banco Central nesse momento tome um tempo para pensar, para olhar, para avaliar a situação, como que vai estar, já vai ter melhorado, diminuído um pouco o estresse, né, nos juros principalmente longos, né, fora do Brasil, nos Estados Unidos.
E principalmente, aí olhando para o Brasil, como que vai estar a situação fiscal? A gente não pode falar de juros, né, de juros de curto prazo, longo prazo no Brasil, sem falar do fiscal. Então, eu acho que a gente teve, né, como o Leandro bem colocou, em março, a gente teve uma redução forte, né, dos juros de longo prazo aqui, ou seja, um fechamento da curva, que aí foi muito mais levado por movimentos domésticos do que internacionais, naquele momento. O que a gente teve? A gente teve a aprovação do novo arcabouço fiscal, a gente teve a manutenção da meta de inflação, então eram medos, né, eram receios de investidores que a meta de inflação pudesse mudar, né, e o Banco Central fosse se tornar mais leniente com a inflação, deixar a inflação rolar mais solta, né, que não ia dar para passar uma nova regra fiscal, que a reforma tributária não ia caminhar, tudo isso deu um boost de redução de risco fiscal, né? E por que tem a ver? A mesma lógica dos Estados Unidos, né? Quanto mais o governo gasta, né, mais caro é a sua dívida, mais caro cobram os investidores. E aqui no Brasil é claro que a gente tem uma fama muito maior do que a americana em gastos, né? Aqui a gente tá bem no quem faz a fama deita na cama. Então, quanto mais, né, o governo, a classe política sinaliza para maiores gastos, né, não ter um ajuste do ponto de vista dos gastos, mais isso vai sendo precificado nos ativos. E um dos principais ativos, estamos aí, juros futuros. O que a gente vê daqui para frente? Teve essa diminuição do estresse em março, né, entre março e mais ou menos junho, depois começou a estressar de novo o cenário interno, porque ficou claro que o governo que a estratégia do governo atual é fazer um ajuste fiscal pelo lado das receitas, ou seja, arrecadar mais, e aí ficou claro que não vai ser fácil. Não vai ser fácil achar novas receitas ou bombar receitas já existentes, né? Então o governo tem uma série de projetos, alguns deles que estão enfrentando ou vão enfrentar desafios no Congresso, outros que já estão até aprovados e rodando, mas estão trazendo menos arrecadação do que o esperado. Tem uma fonte de arrecadação que vinha muito forte até o final do ano passado, de commodities, de petróleo, né? Que agora deram uma arrefecida. Pode ser que vai dar uma aumentadinha agora com essa elevação do petróleo, mas também não sabemos se vai fazer tanta diferença. Então, assim, ficou claro que, existe uma regra, é melhor que nenhuma regra, mas essas metas ambiciosas de zerar o déficit para o ano que vem, etc., vai ser bastante difícil, vai ser uma tarefa bem hercúlea. Então, voltou um pouco essa percepção de risco fiscal, e isso se aliou ao cenário externo que foi piorando aí. Então a gente teve duas coisas juntas, né? Foi uma piora relativa, não para o que a gente estava em janeiro do cenário doméstico de risco fiscal, mas uma piora ao que a gente estava em relação a março, mais ou menos, e o cenário externo jogando lenha na fogueira desses juros longos. Então o que a gente vê para frente, né? Que a gente entende que parte desse estresse no cenário internacional, esse estresse de curva todo dia subindo mais e mais e mais, isso deve se estabilizar, arrefecer, cair um pouquinho, mesmo que o Banco Central lá nos Estados Unidos ainda suba um pouquinho, né, a taxa de curto prazo, a taxa básica ali, né, a gente entende que vai ter uma redução ali do estresse, e no Brasil entendemos que vai ficar a percepção de risco fiscal, vai ficar mais ou menos estável, né, ao longo dos próximos meses. Então pode ser que tenha sim um certo alívio, né, nas curvas, mas nada como a gente viu, não vemos um movimento como a gente viu em março, por exemplo, que foi uma queda muito forte, porque estava muito alto e caiu bastante. A gente não vê um movimento tão forte assim como a gente viu, mas talvez uma estabilização. Mas daí é importante dizer que sim, vemos a Selic caindo, né, para 11,75 esse ano, 10 no ano que vem. Depois de uma pausa, vemos aí o Banco Central até o fim de 2025 levando a taxa Selic para 9%, que aí já é o patamar neutro. Aqui não aquece nem desaquece a economia. E essa perspectiva já é positiva para muitos ativos, construtiva pelo menos para muitos ativos de risco, e a parte boa dos FIIs é que eles acabam respondendo menos diretamente a essas incertezas globais, né? Muito legal, muito legal. Aliás, a queda de março que você destacou foi quando o Otuque parou de reclamar de insônia. Só que aí ele voltou a reclamar recentemente, né, Otuque? Voltou, já voltaram as olheiras. Eu queria até pegar uma parte específica aqui da Raquel, que tem muito a ver com a tomada de decisão aqui do investidor de fundo imobiliário, porque é justamente o que você falou, Raquel. Então, assim, a gente teve essa abertura da curva, chegando a pegar os juros aí
de um pouco acima de 10 anos, né? O 35, 45 estão chegando próximo de 6, mas a gente viu que agora deu uma estabilizada. Até estou tentando memorizar aqui o gráfico mais histórico, né? Então, na visão de vocês, é pouco provável que a gente vá ter um movimento como foi de março, de uma queda de novo mais próximo, um pouco abaixo de 5, mas também eu queria te perguntar que também você acha que é pouco provável que tenha um movimento, por exemplo, de uma abertura ainda maior, como ocorreu naqueles momentos, por exemplo, de estresse lá do governo Dilma, né? Esse cenário que o Ah, Leandro estava sim, comentando, que chegou, se eu não me engano, chegou a 7%, né, a chegou. taxa. Real. Que isso sim seria terrível, né, para o mercado de fundos imobiliários, né? Ô, Tuque, deixa eu complementar a pergunta para a Raquel também. Raquel, você, na sua opinião, o mundo está globalizado. Então, quando não melhorar lá nos Estados Unidos, quando melhorar na Europa, não vai, não vai ajudar a gente aqui também. Eu sei que você está fazendo uma análise macro, né, mas o fiscal, o monetário, ele está andando melhor do que o fiscal, na minha opinião. Não sei como que você está vendo aí. E essa curva de juros agora, ela está correta, né? Que os juros mais longos tem que pagar mais pelo juros mais longo. Ao contrário de um ano atrás, ou 7 meses, 8 meses atrás, que a curva estava invertida. Não, com certeza, Leandro, esse ponto você tem toda a razão, porque é aquela velha máxima, né? O que custa mais, o que deveria custar mais caro? Você emprestar por 10 anos ou você emprestar por 2 anos, né? Você toma muito mais risco emprestando por 10, 20, 30 anos. Então, com certeza, é mais normal, é mais saudável, vamos dizer, mais lógico no livro-texto ali você ter os juros de longo prazo maiores do que os de curto prazo. O que acontece é que os de longo prazo, eles estão em um momento de aperto monetário, um momento de elevação dos juros de curto prazo para conter a inflação, muitas vezes você tem essa inversão, né? E o que acontece é que a gente está vendo os juros de longo prazo atingirem recordes, né, lá nos Estados Unidos. Então, subir, mas subir muito, muito além, né? Em uma expectativa de que o juro neutro nos Estados Unidos seja estruturalmente maior. O que é isso? Os Estados Unidos, condições normais de temperatura e pressão, voltou tudo ao normal, vai precisar de mais juros. Né? Vai precisar de mais juros porque a inflação, porque o momento que a gente está vivendo hoje é um momento mais inflacionário. Né? A gente não pode esquecer de todo o movimento de reshoring, né? Trazer a produção, né? Que estava mais globalizada, que já esteve muito globalizada nos últimos anos, mas depois da pandemia trouxe aí acabou escancarando alguns riscos, né? De depender de um país só muito longe, né? Então, riscos geopolíticos. Então, é um mundo mais inflacionário, que você trazer a produção para si, para países, colegas, amigos, né? A mão de obra é mais cara, né? Você quebra menos a cadeia de produção em busca de custos menores e você acaba num mundo um pouco mais inflacionário. Mas você tem toda a razão. Sobre se o cenário internacional não melhorar, a gente não anda, né? É difícil. O cenário internacional tem realmente falado mais alto nos últimos meses. Porém, o que a gente vê é que se o cenário internacional ele der uma estabilizada, mesmo que ele não melhorar profundamente, mesmo que não forem resolvidos os problemas fiscais, que não tiver uma resolução, né, que a inflação não caia vertiginosamente, mas que comece a estabilizar. Hoje a gente está vendo muita volatilidade, né? Se houver uma estabilização, a gente já consegue ter um pouquinho de estabilização aqui na nossa curva também, né? Então, olhando ali, né, na pergunta se a gente vê caindo muito ou subindo muito, a gente não vê um movimento de diferença tão grande, que é como a gente viu em março, que estava bastante elevado e caiu muito, né? A gente não vê mais esse movimento. Mas, dito isso, não é o nosso cenário base também que os juros vão subir, os juros futuros aqui no Brasil vão subir para a época ali do governo Dilma, mais ou menos, que a gente estava olhando, né, em um momento, em grande parte daquele período, né, antes da crise fiscal, inclusive, a gente via o Banco Central subindo os juros de curto prazo e a curva de juros disparando. Então era assim, cara, vocês vão subir os juros, não vai adiantar nada. A gente está jogando aqui 14, 15, né, nominal. Então, a gente não vê esse cenário, que a gente vê que hoje o Banco Central ele tem mais credibilidade, com a autonomia formal aprovada, a gente tem ganhos institucionais importantes, reformas que foram feitas nos últimos anos, né, a sinalização de gastos fiscais está
é de um governo expansionista, mas nem tanto em termos de contabilidade criativa, em termos de usos, né, de bancos públicos, por exemplo, e ferramentas como, né, a taxa de juros do BNDES, que deturpava muito a eficácia, diminuía a eficácia da própria Selic. Então, essas ferramentas a gente não vê sendo utilizadas nesse momento, isso não é nosso cenário base. É claro que é um risco de cauda, por isso que quando a gente sai aqui, né, saindo do mundo dos FIIs, só falando um exemplo aqui de alocação, por isso que a gente ainda tem bastante cautela com pré-fixados, né, porque a gente fala, olha, eles voltaram a subir, né? Só que aquele grande ganho que a gente viu em março provavelmente não vai acontecer, porque não vai ter uma queda tão vertiginosa e ainda tem um risco de subir mais. Então, existe esse risco. O risco de subir muito, muito, muito é aquele risco de cauda, aquele risco pequenininho, né? Mas ele tá por ali. Então, acho que assim, a nossa perspectiva é de um cenário que ele se estabiliza, mas não necessariamente, né, melhora muito, assim, os juros lá dos Estados Unidos vão voltar para o histórico aí né, para o pré-pandemia, né, 1,5, né, lá, não, isso a gente também não vê, mas uma estabilização um pouquinho menos estressada e volátil do que a gente está vendo hoje. Olha, pelo jeito, viu, Otto, que a gente vai ter que trazer a Raquel todo mês aqui, né, para fazer esse panorama aqui Dá uma para a atualizada. gente acompanhar de perto, né, toda essa questão. Mas falando sobre alocação, eu queria curiosidade aqui para o nosso investidor, para a nossa investidora que nos acompanha, Leandro. Fala um pouquinho sobre a participação dos FIIs hoje no seu patrimônio, o que é que você tem mais, o que é que você gosta mais, gosta menos. Dá um panorama para a gente aí. É muito bom ouvir a Raquel, né? Ela fala bem, é muito bom, a gente entende muito aí. Obrigada, tô aprendendo de FIIs aqui também, viu? Tô quase pedindo, fala, gente, olha, já vou me aposentar, o Leandro falou que dá, chega, é isso, vou viver de FIIs. Boa! A ideia do Liga é essa, né? Sempre nesse caminho, muito bom. Vamos lá. Olha, hoje eu tenho 90% do meu patrimônio em fundos imobiliários. 5,5, 6, quase 6% ali em ações e 4 alguma coisinha em renda fixa. Dessa parte dos fundos imobiliários, tem também, que eu considero como fundo imobiliário, acho que eu não devia nem ter considerado, mas é 1%, 1 ponto alguma coisa de REITs, que eu também estou começando a alocar lá em REITs também, que é fundos imobiliários, mas eu poderia ter feito a distinção aí. Mas é basicamente isso, e a maior parte da minha carteira vem de fundos de gestão passiva. Fundos que tem aquele imóvel ali específico, que que não vão ali fazer novas emissões para crescer o fundo, né? Então, eu gosto muito, principalmente os fundos de gestão passiva com o shopping, que eu acho que é um casamento, na minha humilde opinião, aqui, perfeito, porque você consegue ver aí vários cases de sucesso, tirando o probleminha aí que teve aí da Receita Federal, com o caso da BC Plaza, o Parque Dom Pedro. Você percebe que a cota, o SHPH, o Higienópolis, o Floripa Shopping, você percebe que a cota ela sai de um patamar e conforme o aluguel vai subindo, a cota também vai acompanhando. Então, é isso que me atraiu para os fundos imobiliários. Essa proteção dupla, né? Porque você imagina uma coisa, vamos supor que você comprou um terreno na sua rua. Daqui 10 anos você volta ali, aquele terreno vai valer mais. Agora, você imagina se você coloca dentro desse terreno uma mercearia, por exemplo, e aluga aquele terreno. Então, além da valorização do terreno, do imóvel, você também vai ter um aluguel. E esse aluguel também vai subir e vai acompanhar a inflação. Então, eu acho que os fundos imobiliários de tijolo é uma proteção dupla. Ele protege tanto no aluguel, com aumento e o reajuste ali do aluguel conforme a inflação, e o imóvel também, que via de regra, se não aparecer um buraco, a cratera do lado ali daquele imóvel, se acontecer alguma coisa, via de regra ele vai valorizar, que a mão de obra valoriza, o tijolo valoriza, o local, o entorno vai se adensando, enfim, via de regra ele valoriza. Então eu olho para os fundos de tijolo e vejo essa proteção dupla contra a inflação. É bem verdade que tem momentos que a gente não contempla isso, mas passando esse período de ciclo econômico, a gente consegue observar ali a correção, né? O pessoal fala muito assim, nossa, tá crise,
tem guerra, inflação, eu vou para a renda fixa. Olha, eu tenho um certo receio disso, porque vamos supor que estoure uma inflação no Brasil de 100% e você está na renda fixa. E você comprou uns juros lá de 15% ao ano. Ou seja, você perdeu muito valor nisso aí. Agora, se você está no imóvel, você está num fundo imobiliário, um fundo de tijolo, passando essa crise, passando esse turbilhão, o mercado vai ajustar ali. Agora, qual que é o aluguel desse imóvel? Deixa eu ver aqui, né? Vamos ajustar isso aqui. O imóvel vai corrigir. Então, eu gosto de ativo financeiro? Gosto, mas eu gosto de ativo real. Eu gosto de ativo financeiro real. Por isso que eu gosto muito dos fundos imobiliários, por isso eu fico confortável com fundos imobiliários. Eu tive lá nesse evento e o pessoal me falou o seguinte: Leandro, você não pensa em outra coisa? Cara, o que eu tenho aí de renda mensal para eu continuar minha vida de aposentado, né? Que não é tão assim, não é tão aposentado assim. É difícil achar. É difícil achar um mecanismo de investimento que todo mês está colocando dinheiro na sua conta, entendeu? Então, eu tenho também a regrinha de não gastar todo o dinheiro. Eu reaplico, hoje, no meu caso, 50% do que eu recebo de aluguel ali, de renda, né, dos fundos imobiliários, eu reinvisto. Eu tenho também esse cuidado. É por aí. Legal, a gente vai ter que trazer o Leandro novamente aqui para falar sobre essa gestão da carteira, que é muito interessante e ajuda muita gente, né? Muito investidor fica na dúvida, né? Como é que eu vou gastar, né, o dinheiro que eu recebo dos FIIs, o quanto eu tenho que guardar, o quanto eu posso gastar. E o Leandro é um bom exemplo aí para explicar para o pessoal aí que está tentando seguir este caminho. E também podemos fazer um especial, né, sobre fundos imobiliários de shopping, né, Otu, que já tem um parceiro aí para você. Não é verdade? Exatamente. Já valeu a entrevista, né? Essa última parte aí do Leandro falando que ele ainda continua com um percentual relevante em shoppings. Não estou sozinho aí. E, enfim, então, com certeza temos que chamar o Leandro e a Raquel de novo. Acho que o tempo passou, né? Já estamos encerrando aqui. Então, queria agradecer aí de novo a participação do Leandro, da aula aí da Raquel, né? Sobre juros. E encerrar aqui, como sempre, né, Wellington? Então, quem quiser me seguir lá no Instagram, @ThiagoTucci, também as mídias aqui do Clube FI, né, @ClubeFI, o nosso site, né, o clubefi.com.br. Lembrando que ainda está aberta as inscrições do nosso curso lá, o Renda Imobiliária, né, que tem como professores aí o professor Arthur Vieira de Moraes, o Felipe Ribeiro, né, que é especialista em recibo imobiliário, os nossos analistas lá também, o Danilo Barbosa, a Lana, com participação também especial lá do professor Mira. Então, só acessar nosso site. 2 milhões de seguidores no Instagram, o Otu, que é um fenômeno, Nossa, viu, Raquel? um fenômeno. É um fenômeno. Nas redes também, a Rico nas redes, Raquel? Sim, a gente tem material ali no canal da Rico, no @Rico com VC, e no meu também, que é o @Raborges de Sá. Então tem bastante material aí, bastante conteúdo de economia, de juros, de inflação, de alocação, enfim, para conseguir ajudar vocês aí também a investir melhor nos FIIs. Aliás, eu estava lendo, se eu não me engano, foi ontem que você soltou um relatório sobre essa questão macro. Tava Sim, completinho, de projeções. Né? Bem interessante, perfeito. bem interessante. Fica a dica aí. E, Leandro, também agradeço muito a participação. Está nas redes, Leandro? Então, assim, eu tenho um canal, foi assim, um dos primeiros canais de fundos imobiliários, eu acho, assim, um dos primeiros, eu não sei se foi o primeiro. Foi em 2016, 2015 que eu comecei ali a fazer videozinhos no shopping, ia lá filmava o imóvel para mostrar para o pessoal que mora longe, né? Mas eu levo meio bagunçado, eu não tenho muito. Todo dia faço vídeo, não tem nada disso. De vez em quando eu vou lá e gravo meu vídeo. É Viva de Renda com Fundos Imobiliários. E no Instagram, @LeandroFis. Muito bom. Muito obrigado para o Leandro, obrigado também para a Raquel, que participaram, deram uma aula e tenho certeza que o nosso investidor e a nossa investidora curtiram bastante. Agradeço também a sua participação, tenho certeza que não faltou like, não faltaram likes, mas se ainda não deixou seu like, por favor, like, compartilhe este vídeo, muito importante aí para o nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, Infomoney está querendo bater aí os 500 mil inscritos e acione as notificações para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão tiver início aqui no nosso canal. Será que a Mafê volta semana que vem? Interrogação, como diria o outro, né? Agradeço muito sua participação, a gente volta na semana que vem com mais um Liga de FIIs. Até lá, tchau, tchau.